Fala galera, Kilde aqui com vocês mais uma vez, e no vídeo de hoje vim trazer aqui uma resposta para muitos. Por que que o Nordeste é tão pobre? Sempre foi tão pobre assim? O que se deu naquela região? Fator econômico, climático, político? Vamos tirar essa dúvida hoje nesse vídeo. E se você não é inscrito ainda, se inscreve logo, tá? Deixa o sininho marcado, porque toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber em primeira mão os nossos vídeos, beleza? E deixa também aquela curtida, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e pode indicar para outras pessoas. Então, vamos para o vídeo. O Nordeste brasileiro representa a primeira zona de povoamento criada pelos conquistadores portugueses, que iniciaram a colonização a partir do litoral nordestino, que favorecia a ocupação em razão da presença de melhores condições naturais, com uma porção litorânea vasta, ideal para a navegação por portos da Europa, e o relevo plano próximo ao mar. A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica realizada pelos portugueses no Brasil durante o século XVI e aconteceu por meio da exploração da mão de obra dos indígenas. No Brasil, a obtenção de lucros com pedras e metais preciosos só ocorreu no século XVIII, no interior do território. As condições para o desenvolvimento da mineração no Brasil foram dadas pelo processo de desbravamento do interior da colônia operado pelas denominadas bandeiras, que consistiam em expedições armadas que saíam da capital São Paulo rumo ao sertão, com o objetivo de aprisionar índios, destruir quilombos e encontrar metais preciosos. No ano de 1696, uma das expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas de Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. A exploração do ouro em Minas desencadeou uma grande onda migratória de portugueses e pessoas do Nordeste da colônia no século XVII. Cerca de 30 a 50 mil aventureiros foram em direção às minas à procura de enriquecimento. A densidade populacional aumentou drasticamente nessa região e aumentaria ainda mais com a presença dos escravos, que, encarregados do trabalho braçal, passaram a compor a base da sociedade mineradora. O cultivo da cana-de-açúcar, que obteve seu auge entre o final do século XVI e XVII, baseado no sistema colônia-metrópole, estruturou o comércio e o desenvolvimento das cidades nordestinas, principalmente na faixa próxima ao litoral, atualmente conhecida como Zona da Mata. A pecuária foi responsável ainda, durante no século XVII, pelo início da interiorização da ocupação no Nordeste. A partir do século XIX, o Nordeste passou a assumir um papel de dispersor de população. Com o desenvolvimento da extração mineral e o cultivo do café, o Sudeste brasileiro, historicamente, a região possui alto índice de emigrações, em função da carência de infraestrutura e de projetos de desenvolvimento que incluíam as camadas mais populares. Situação agravada pelas secas sazonais e a grande concentração fundiária. As raízes do café no Brasil foram plantadas no século XVIII, quando as mudas da planta foram cultivadas pela primeira vez, em que se tem notícia, por Francisco de Melo Palheta, em 1727, no Pará. A partir daí, o café foi difundido timidamente no litoral brasileiro, rumo ao sul, até chegar à região do Rio de Janeiro por volta de 1760. Entretanto, sua produção em escala comercial para exportação ganhou força apenas no início do século XIX. Tal dimensão de produção cafeeira só foi possível com o aumento da produção do produto pelos mercados consumidores da Europa e dos Estados Unidos. A produção do café no Brasil expandiu-se a partir da Baixada Fluminense e do Vale do Rio Paraíba, que atravessava as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo. A cafeicultura do Brasil beneficiou-se da estrutura escravista do país, sendo incorporada ao sistema plantation, caracterizado basicamente pela monocultura voltada
para exportação, a mão de obra escrava e o cultivo em grandes latifúndios. Nessa região do Brasil, a produção cafeeira beneficiou-se do clima e do solo propício ao seu desenvolvimento. O fato de ser rota de transporte de mercadorias entre o Rio de Janeiro e as zonas de mineração contribuiu também para a adoção da lavoura cafeeira, já que parte das terras estava desmatada, facilitando inicialmente a introdução das roças de café, beneficiando o escoamento da produção através das estradas existentes. Após esse processo, o café era transportado nos lombos das mulas para o porto do Rio de Janeiro, onde era exportado. Mas o aumento da produção cafeeira e os lucros decorrentes dela levaram ao início do processo de modernização da economia e da sociedade brasileira. Um dos exemplos mais marcantes dessa modernização esteve na construção de ferrovias para o transporte do café, o que aumentou a velocidade do transporte e interligou algumas regiões do Império, principalmente após a expansão das lavouras para as terras roxas localizadas no chamado Oeste Paulista, intensificada após a década de 1860. Tal situação levou ainda ao fortalecimento do Porto de Santos como principal local de escoamento da produção. Em 1836 e 1837, a produção cafeeira superou a produção açucareira, tornando o café o principal produto de exportação do Império. Os grandes latifúndios produtores de café, os chamados barões do café, enriqueceram-se, garantiram o aumento da arrecadação por parte do Estado Imperial. O café foi, dessa forma, um dos principais suportes da sociedade brasileira no século XIX e início do século XX. Garantiu o acúmulo de riqueza para a urbanização de algumas localidades do Sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo e cidades do interior paulista, além de prover inicialmente os investimentos necessários ao processo de industrialização do país e criar as condições para o desenvolvimento do sistema bancário. O ciclo da borracha corresponde ao período da história brasileira em que a extração e a comercialização de látex para a produção da borracha foram atividades basilares da economia. De fato, ocorreram na região central da floresta amazônica. Neste período, conhecido como Belle Époque amazônica, que vai de 1890 a 1920, cidades como Manaus, Porto Velho e Belém tornaram-se as capitais brasileiras mais desenvolvidas, com eletricidade, sistema de água encanada e esgoto, museus e cinemas construídos sob influência europeia. Contudo, os dois períodos de ciclos da borracha acabaram de maneira repentina, o que agravou pela falta de políticas públicas para desenvolvimento da região. Bom, e respondendo aqui a um comentário de um dos nossos inscritos, tá? O Gustavo, que ele manda um abraço para a professora Ingrid, do Carlos Ferreira de Moraes. Ele diz que a professora apresenta os nossos vídeos para os alunos. Então, professora Ingrid, muito obrigado. Tá, pessoal? Então, vamos cada vez mais estar fortalecendo o nosso canal para a gente produzir mais conteúdos. Bom, pessoal, no vídeo de hoje, o que nós vimos? Vimos uma economia ditando as regras quando a gente fala de regionalização. Então, a gente viu que a região Nordeste era a região mais desenvolvida do país. Então, de acordo com alguns ciclos econômicos, essa região ela foi perdendo o seu poder econômico. Muitas vezes indo para o Sudeste, para o Sul, outras vezes também para o Norte. Mas o que mais chama a atenção é o quê? É justamente quando o ciclo econômico ele dita as regras, então a população ela vai acabar migrando para alguma região. E aqui no Brasil aconteceu isso. A grande concentração na época colonial era aqui no Nordeste, e após alguns ciclos econômicos, essa população ela acabou se dispersando
e acabou ocupando o sul e o sudeste do país, que é hoje a região mais desenvolvida do nosso país. Então daí a gente pode ter uma noção do porquê que o Nordeste é tão pobre, tá? Muitos acham que é por causa do clima, não é bem assim, tá? Tem países aí que tem um PIB melhor do que o nosso e se encontram no deserto, então a questão climática ela não influencia nessa questão, tá? A questão principal desse vídeo, que acredito que deu para ficar claro para vocês, foi a questão econômica e regional. Então cada região ela acabou adquirindo uma característica econômica e isso fez com que a população fosse migrando para dadas as regiões. Então a gente consegue observar o que? Sul e Sudeste desenvolvido e o Norte e o Nordeste menos desenvolvido, tá? Espero ter ajudado vocês, ter tirado essa dúvida. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, deixa aquela curtida, se inscreve, tá? Compartilha com alguém, porque o canal ele tá tendo resultados excelentes justamente pelo engajamento de vocês. Vocês estão comentando, curtindo, estão se inscrevendo, compartilhando e agradeço muito, tá? Porque dessa forma o YouTube entende que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então cada vez mais ele vai indicando para outras pessoas. E isso vai ser uma sinalização para a gente entender que o nosso conteúdo está sendo relevante, ele está agregando para as pessoas. Então dessa forma vai nos estimulando a cada vez mais estar produzindo vídeo aqui e investindo no nosso canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição vários links de livros. Eu sempre costumo pesquisar alguns livros e deixo aqui na descrição, muitas vezes com temas relacionados ao vídeo que foi produzido, beleza? Então vê aí nos comentários, na descrição também, que eu vou postar links. Você dá uma olhada lá, se te interessar adquirindo o livro, você vai estar ajudando o canal. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e aguardo vocês para o próximo vídeo.